Está começando mais um vídeo aqui do canal Bom de Obra, sejam muito bem-vindos. Hoje, episódio número 61 do Diário de Obra e vamos falar um pouco sobre concretagem. Estávamos na iminência aí nos últimos episódios de realização da concretagem da laje e das vigas e sim, concretamos. Vamos falar um pouquinho sobre o concreto, a concretagem e sobre a cura após o lançamento desse concreto. Para quem não me conhece, eu sou Elison Augusto, sejam muito bem-vindos ao canal Bom de Obra e vamos nessa. O concreto, esta pasta mágica, esse líquido mágico, é uma mistura aí entre pedra, areia e cimento. Cimento Portland aí no nosso caso. Cimento Portland, ele é um aglomerante hidráulico. Isso quer dizer, a sua reação ele passa a acontecer após a adição de água. E aí, para a realização do concreto, é utilizada uma medida de pedra, uma medida de areia, uma medida de cimento. E quando vem da concreteira, geralmente eles também utilizam algum aditivo para melhorar aí a plasticidade. Nós estávamos prontos para concretar a laje. E a primeira inspeção que nós precisamos fazer, até antes de pedir esse concreto, ou melhor dizendo, tem que ser antes, é dar uma olhada no projeto para ver qual que é a resistência característica do concreto. Isso quer dizer, qual que é a dureza pós a cura final que vai ficar esse concreto. Então, no nosso caso, é um 25 MPa. Isso quer dizer que em 1 centímetro quadrado eu vou ter a resistência de 250 kg de compressão. Já falei em alguns vídeos anteriores, o concreto ele vai muito bem aí a compressão. E a tração, que é geralmente a parte de baixo aí das vigas em algumas situações, se você não assistiu os vídeos anteriores, vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar aqui no card também. Sugiro que você dê um clique, que tá bem legal esses vídeos. E nós falamos um pouquinho sobre compressão e sobre tração nas vigas e consequentemente aí também na laje. Então, o nosso concreto era de 25 MPa, foi conferido, tudo ok, foi solicitado à concreteira um concreto com uma resistência característica de 25 MPa, um FCK 25, e o slump, que nada mais é, assim, basicamente, que a fluidez, é o quão mole está esse concreto, quão fluido está esse concreto, vai depender muito aí do que você for realizar, de qual tipo de concretagem que você vai fazer. Aqui no nosso caso, nós trabalhamos com 15 mais ou menos 3, que é um concreto bem líquido, bem molinho, para ajudar a entrar esse concreto nas vigas, porque nós tínhamos vigas aqui que tinha uma quantidade grande de aço, tinha uma grande quantidade de barra de aço, e para facilitar que esse concreto entrasse aí nessas vigas, que não ficasse nenhum tipo de bicheira que nós chamamos, que é partes vazias, então nós utilizamos esse concreto um pouco mais mole. E também com brita 1 e 0. Isso quer dizer, a concreteira ela manda um concreto mesclado com brita um pouco maior e com brita um pouco menor. Isso também ajuda aí a entrar, preencher aí todos os espaços, mesmo os menores, que os aços, que as nossas vigas estão preenchendo. É muito importante a utilização do vibrador, então nós utilizamos na obra um equipamento que ele vai vibrar, ele ajuda a adensar melhor esse concreto, ele faz com que esse concreto se espalhe melhor tanto na viga quanto na laje e retire os vazios. Só que é muito importante uma técnica aí na utilização do vibrador. O vibrador ele vai ter um movimento e automaticamente ele começa a fazer com que os agregados mais espessos, maiores, desçam. Na hora da utilização do vibrador, é importante que ele esteja ligado na hora de colocar no concreto e nunca permanecer com ele parado. Então sempre ir fazendo movimentos com o vibrador. Movimenta para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, vai colocando e tirando, nunca deixar ele parado no local. E é muito importante também, a hora de retirar ele do concreto, retirar com ele ligado. Nunca desligar e depois puxar, tirar ele do concreto.
Porque se você executar, se você fizer dessa maneira, você vai acabar criando um vazio dentro do concreto. Imagine que você tenha enfiado alguma coisa no concreto, tirado, e lá dentro vai permanecer um vazio. E aí você vai criar um ponto frágil. Então, na utilização do vibrador, coloca o vibrador funcionando e tira ele funcionando. A hora que estiver 100% fora do concreto, aí sim pode desligá-lo. Bom, no procedimento de concretagem, assim que chega o caminhão, nós precisamos conferir a nota fiscal e o lacre, ver se está batendo todas as informações, se a especificação das britas, especificação do slump, especificação da dureza desse concreto está tudo ok. E se estiver tudo ok, vamos começar o lançamento. Bom, uma técnica que com o tempo aí eu acabei aprendendo, né? Vivendo e aprendendo, é sempre concretar as vigas primeiro de cada cômodo. Então aí no caso nós estamos começando a concretar a parte da frente, então nós fazemos todo o retângulo aí das vigas, que é correspondente àquela laje, e depois vamos fazendo o preenchimento da laje. Vamos encher as vigas, vibrando, e depois de concretar o perímetro aí, o retângulo das vigas, e aí sim vai preenchendo esse trecho de laje. E nós vamos fazendo isso na casa inteira, na obra inteira. Então faz um pedaço, concreta a laje, faz outro pedaço e concreta a laje. Muito importante aí com a questão do volume, se você tem um grande volume de lançamento, é ter um projetinho na mão, é ter um croquisinho da laje e ir marcando e referenciando aonde começou o concreto e a especificar o caminhão, deixar marcadinho lá. Por exemplo, esse trecho inicial nós utilizamos a nota XYZ, que chegou determinada hora. O outro trecho foi executado com a nota fiscal número Y2X, por exemplo, e deixar tudo marcadinho, porque se no futuro der algum problema de resistência, você vai mandar ensaiar lá os corpos de prova e deu algum problema de resistência, você sabe exatamente onde foi lançado esse concreto, qual que é o trecho. E se precisar de algum reforço, de alguma coisa que não esperamos que aconteça, pelo menos você sabe exatamente aí qual nota fiscal é referente ao determinado trecho do concreto. Após o lançamento do concreto, foi tudo concretado, tudo ok, tudo finalizado, e é muito importante fazer a cura desse concreto. Logo após a concretagem, logo após assim 4, 5 horas mais ou menos após o lançamento do concreto, o ideal é começar já a aguar a laje. Muito comum aí você ver as pessoas com a mangueira fazendo o que nós chamamos de cura úmida. Você toque no concreto, vê se ele está firme, vê se as gotas de água não estão machucando a superfície aí do concreto. Se tiver tudo ok, se essa água estiver permanecendo na superfície, você já dá o start à cura úmida desse concreto. As 72 horas primárias, as 72 horas aí depois, são as mais importantes para molhar esse concreto, para hidratar, que nós chamamos, fazer a cura úmida. Você pode fazer com a água diretamente com a torneira 2, 3, 4 vezes por dia. No começo, quanto mais vezes por dia você fizer essa cura úmida, melhor. A maior quantidade de água que você colocar durante as 72 horas iniciais, melhor. Ou você pode fazer com areia também, jogar um pouco de areia em cima da laje, cobrindo toda a superfície e jogar um pouco de água. Fazer com aquelas lonas pretas, você molha bem a laje e depois deposita a lona preta por cima. Você pode fazer com um saco de cimento velho, você pega o saco de cimento, distribui ele na laje inteira e depois você joga a água por cima. E por que é tão importante assim a cura úmida? No processo de cura do concreto, quando o concreto ele passa por uma reação química, ele passa do estado líquido para o estado sólido, ele gera uma reação que gera calor. E esse calor ele quer expulsar a água do concreto. E você não pode deixar. A ideia é sempre manter a superfície úmida para baixar a temperatura e não permitir que a água ela saia. Porque senão essa reação química, que é da cura do concreto,
vai expulsar a água e o concreto ele vai perder a resistência. Quando o cimento ele perde água, principalmente quando inicialmente no processo de cura ele perde muita água, você acaba perdendo a eficiência do concreto. Então, 72 horas iniciais são primordiais aí na cura do concreto. Laje, então, nem se fale. Como a laje ela é uma superfície plana e geralmente ela é fina, lá no nosso caso 16 centímetros, 17 centímetros, então ela geralmente perde água muito rápido. Então o sol incide sobre a laje e ajuda aí na evaporação da água, fazendo que o concreto perca a resistência rapidamente. Depois desse período, o ideal é você pode reduzir a quantidade de água que você vai colocar sobre a laje, mas é muito importante fazer essa cura por pelo menos aí 7 dias. Que é em 7 dias que o concreto vai ganhar aí um concreto normal, né, com cimento Portland, sem grandes aditivos, vai ganhar aí uns 15, 18 MPa. Então aí na curva de cura que nós chamamos, que ele começa ali em 0 ao lançamento e ele vai subindo com o passar do tempo. Se você perde essas 72 ou perde esses 7 dias iniciais aí sem fazer a cura, com certeza absoluta você vai ter problema de resistência aí do seu concreto. Dificilmente você vai conseguir atingir a resistência característica solicitada pelo seu engenheiro projetista, pelo seu engenheiro estrutural. Então fica aí a dica que muita gente faz, muita gente sabe, já há muitos anos isso acontece. Então terminou de concretar, 4, 5 horas no máximo já é bom entrar com água, já molhando. E 72 horas primordiais, não pode esquecer. E os 7 dias iniciais fazendo em intervalos maiores, pode ser com a mangueira mesmo ou os outros processos que nós citamos, de modo com que o seu concreto ele fique tudo ok. Se você concretou viga junto com a laje, igual nós fizemos aí o nosso processo, o ideal é você esperar aí pelo menos 2 dias para você desformar. A norma pede isso, porque você vai bater ali com alguma coisa para desformar e o concreto pode ser danificado, a peça estrutural ela pode ser danificada aí se você desformar antes. Então, por orientação, 2 dias, do dia que você concretou, no caso nós concretamos numa sexta-feira, então vai passar sábado, domingo e nós vamos desformar na segunda-feira e tudo ok, não tem problema, fechou? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, nos ajude a crescer cada vez mais. Curtiu esse vídeo, está curtindo o nosso trabalho? Deixa aquele like que nos ajuda bastante, o seu like faz com que o nosso vídeo chegue a mais pessoas, a mais lugares. Muito obrigado. Um grande abraço.